Olá você, torcedor São Paulino e torcedora São Paulina que acompanha os maiores tricolores do mundo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo pra gente falar, claro, sobre São Paulo Futebol Clube. Antes da gente falar aí a respeito das chegadas e partidas do São Paulo, nesse novo quadro que eu vou fazer aqui, fora do estúdio, estou em casa hoje, porque excepcionalmente surgiram informações importantes que a gente precisa conversar aqui, e eu achei legal trazer minha opinião aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, peço que primeiro você comente aqui se o áudio tá legal, se o fundo aqui tá legal, se esse formato, né, é legal também, trazendo a informação com a opinião. Você pode deixar seu comentário aqui pra gente. Pra mim, no caso, vai ajudar muito na produção aí desse conteúdo, a melhorar também pra vocês isso daí. Lembrando que nesse canal aqui, o carro-chefe, né, nosso principal prato é as lives que a gente faz de quinta-feira às 19h30. A gente tem um estúdio lá, a gente vai pra lá, eu e a Bruna, né? E a gente conversa com vocês a respeito sobre esses principais assuntos, a gente debate, às vezes trazendo um convidado ou não, a gente tá estudando essa possibilidade aí de trazer mais convidados. Então, se você gosta desse formato de live, você fica ligado. Excepcionalmente, nessa quinta-feira vai ter jogo do São Paulo contra o Internacional no mesmo horário, então a gente vai fazer a live na sexta-feira às 19h30 da noite, então fica ligado para você acompanhar essa live com a gente, vai ser bem legal, você consegue interagir ali, a gente lê o chat, você fica sabendo das informações ao vivo, aquele formato podcast que vocês já conhecem de estúdio, e aí também trazendo esse feedback pra gente aí, sexta-feira às 19h, sexta-feira dia 14, certo? Antes da gente passar pros assuntos principais desse vídeo, eu gostaria de agradecer e falar da nossa parceira aqui do canal e patrocinadora desse vídeo, a KTO, né? Se você não conhece ainda a KTO, a empresa famosíssima do ramo das bets, patrocinadora de diversos eventos aí e patrocina também esse canal e esse vídeo. Se você não tem conta lá, você pode aproveitar a promoção do Legado Tricolor. O link tá aqui na descrição ou esse cupom que tá aparecendo aqui embaixo para você. Você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito e a sua primeira aposta, ela não dá head. Se der head, você será reembolsado no valor que você apostou. Então, vale a pena você dar uma conferida, principalmente para ajudar a gente aqui nesse projeto. Se não puder fazer isso, apenas deixando o seu like já ajuda a gente demais. Então, sem mais recados, vamos ao vídeo. Primeiro vamos começar com uma chegada, né? Uma chegada entre aspas aí. É claro que a gente gosta de ver contratações chegando no São Paulo, principalmente contratações de peso. É o que também mais movimenta aqui o YouTube, né? Acredito que a maioria das pessoas gostariam de ver uma grande contratação do São Paulo, mas por enquanto a gente vai ter que se contentar nesse momento ainda que a janela está aquecendo aí para o mês de julho, né? Que realmente é quando acontecem as negociações fortes. A volta dos atletas emprestados pelo São Paulo nesse ano de 2024. O Lisiero é um caso de que esteve emprestado aí ao longo das últimas temporadas do São Paulo, né, com passagem até pelo Internacional, que o São Paulo vai enfrentar amanhã. Foi jogar na Suíça, né, pode ser considerado também com passagem pela Europa, claro, não é em grandes times, mas esteve na Suíça e volta, eu acredito, que com mais bagagem. A informação que a gente tem é que Lisiero tem contrato com o São Paulo até dezembro e não foi descartada uma avaliação pelo Zubeldia, né? O técnico Zubeldia, ele poderia muito bem olhar, ouvir de terceiros e falar, não quero nem trabalhar com esse jogador, pode emprestar de novo, ou pode trabalhar uma rescisão contratual, pode trabalhar uma venda. Não foi o caso. Imagino que o Lisiero, o Zubeldia também tem uma cabeça mais aberta nessa questão, né? Um jogador que foi formado no São Paulo, jogou bastante, acredito, com o Rogério Ceni, né? Ou com o Diniz, agora não estou lembrado de cabeça, mas teve algumas chances dentro do São Paulo, antes, claro, de começar a ser emprestado com mais frequência, né? E agora o Zubeldia mostra que vai avaliar o jogador e que pretende dar uma chance para o jogador. Eu imagino também que isso esteja linkado com o caso do Wellington, né? O caso do Wellington que a gente começou a descobrir agora, né, o que estava acontecendo na renovação contratual dele, né? Eu já vou falar para vocês o valor que pediu
o Wellington para renovar com São Paulo e também vou mostrar alguns laterais aí do mercado brasileiro para a gente fazer uma comparação. Mas encerrando aqui a respeito do Lisieiro. O Lisieiro no São Paulo jogou de volante nesse tempo que ele ficou aqui jogando, se eu não me engano, com o Rogério Ceni, mas depois que ele foi rodar aí, ele também foi utilizado na lateral esquerda. Então, acabou tendo essas duas funções que ele não tinha muito quando estava aqui no São Paulo. O Lisieiro jogava no meio de campo ali, ou a maioria dos jogos no meio de campo, e agora, com essas passagens por outros clubes, começou a ter também essa função de lateral esquerdo. Então, um atleta que faz duas posições e que o São Paulo está precisando muito nesse momento, eu acho que é um atleta valioso. Aí você pode falar para mim, tudo bem, o Lisieiro, quando passou por aqui das outras vezes, eu não gostei por questão X, eu não gostei por questão Y, então, por N questões você não gostou do atleta. Mas, como a gente às vezes precisa dessas posições, que eu digo com precisar, não sabemos se o Wellington vai ficar, o Patrick Lanza, se for colocado na fogueira, e se o São Paulo não conseguir contratar o Alexandro e colocar o menino na fogueira, o Lisieiro pode ser uma válvula de escape. Se acontecer alguma coisa com o Patrick Lanza também, né, bate na madeira, a gente não torce para isso, mas que se acontecer alguma coisa com ele, quem vai entrar no lugar dele? Então, ter o Lisieiro ali para suprir essa necessidade, eu acho interessante. E também com a lesão do Pablo Maia, que o São Paulo está tentando agora, né? Seja com o Luiz Gustavo, o Bobadilla, que está na seleção. Então, precisa ali de peças, né? O Lisieiro pode, quando abrir a janela, voltar a atuar pelo São Paulo em julho. Então, eu imagino que o Zubeldia já comece a preparar o terreno para que o Lisieiro seja utilizado ou no meio de campo ou na lateral. Eu acho que realmente, confirmando a saída do Wellington, ele vai ter funcionalidade na lateral esquerda. O que você acha? Comenta aí pra mim se você gostaria da permanência do Lisieiro. O que você acha dessa questão? Ao meu ver, não é nenhum jogador esta classe, Xavi, Iniesta, não é nenhum dos melhores laterais esquerdos do mundo, né? Mas não é nenhum Roberto Carlos, mas é um jogador que pode ser importante por essa polivalência ali, seja no meio de campo, seja na lateral esquerda. Você é a favor da ficada do Lisieiro, da volta do Lisieiro, né? Você pode comentar aí pra mim, porque a situação do Wellington também é um agravante dessa situação aí do Lisieiro. Na segunda-feira, eu coloquei um vídeo aqui falando a respeito da saída do Wellington e possível chegada do Alexandro, né? Eu continuo acreditando muito firmemente que o Alexandro vai vir para o São Paulo e aí, novamente, a gente comenta, né? Há quem goste, há quem não goste, fale que o Wellington é um jovem jogador, que o São Paulo deveria aproveitar, que pode valorizar, né? Diferentemente do Alexandro, que já vem pensando em encerrar sua carreira no Brasil, com 33 anos. Então, tem esses dois lados da moeda que os torcedores são paulinos comentam. Na terça-feira, o Gabriel Sá colocou a informação, posso até colocar o tweet aqui para vocês, de quanto está pedindo o Wellington para permanecer no São Paulo. Lembrando o caso dele, né? O que aconteceu? Ele subiu pro profissional e continuou com o mesmo salário, né? Geralmente aumenta o salário quando renova o contrato e é essa questão que o Wellington tá querendo fazer. Aconteceu isso com o Beraldo na saída dele, aconteceu isso com o Luizão, aconteceu isso com vários outros jogadores que subiram da base também e que começam a jogar e tem que ter um reajuste salarial ali normal. Só que o Wellington tá fazendo o jogo duro e o São Paulo tá fazendo o jogo duro também pelo seu lado, porque a pedida do Wellington é um pouquinho acima do que bastante acima do que eu imaginava no caso. Pelo que a gente sabia e pelo que eu procurei aqui, já tinha ciência aqui nessas últimas semanas. O salário do Wellington era R$80 mil, desde que ele subiu da base para o profissional. O São Paulo estudava aumentar o salário dele e renovar o contrato,
mas a situação se agravou depois que o Caio Paulista saiu do ano passado e o Wellington se tornou o titular absoluto, aumentando ali a necessidade do São Paulo de renovar o contrato com o atleta para não ficar sem lateral. Acontece que, né, nessas semanas a situação foi ficando mais complicada de renovação e agora o valor que o Wellington pediu para renovar foi R$800 mil por mês, mais luvas, né? Mais ali uma bonificação por causa dessa assinatura aí de renovação do contrato, né? Um valor que não tá na realidade do São Paulo para o Wellington nesse momento, né? Não sei se só eu que acho isso, não sei se você tem uma opinião parecida comigo, aí você pode até comentar aqui embaixo, mas eu não esperava que o Wellington fosse saltar de 80 mil para 800 mil mais luvas, né? Podendo chegar aí a 1 milhão. O São Paulo desembolsar 1 milhão para o Wellington no próximo mês, assinando esse contrato, e aí ficar com valores mensais ali de 800 mil para o atleta até não sei quando, até 2025, né? Não renovaria o contrato por 6 meses com um jovem atleta. Então, tá fora da realidade. O Wellington tá fora da realidade. E aí, eu fui pesquisar, né? Outros atletas, outros laterais do Campeonato Brasileiro e do Brasil, dos principais times, né? Dos 3 principais times, pra gente ver se realmente a pedida dele é real, né? Bate com os atletas também da posição dele, né? O primeiro que eu fui pesquisar foi o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, um jogador de seleção brasileira que poderia ter jogado a última Copa, não jogou porque se machucou, não foi com... o Tite até tentou levar ele, mas se machucou um pouquinho antes, e a renovação aqui, o site Gol colocou que ele renovou com o Atlético Mineiro em novembro de 2023, e as cifras chegam a quase 1 milhão. Mas a gente está falando do melhor lateral esquerdo do Brasil, talvez, do que mais tem chance na seleção brasileira, do mais promissor, perto ali, mais ou menos o que o Wellington está pedindo. A gente pode comparar os dois, então, se o salário dos dois é igual, o futebol dos dois é parecido, pode comentar aqui pra gente. O Palmeiras com o Marcos Rocha, 450 mil, Mike, 250 mil. O Piquerez, que é o lateral também de seleção. E vamos colocar aí o principal lateral esquerdo do Palmeiras, 300 mil. O Vanderlan, 45 mil. O Caio Paulista, 700 mil. Acho que, né, o Wellington deve estar se baseando aí. Se eu era reserva do Caio Paulista e assumir o lugar dele, eu posso pedir 700 mil também. O Palmeiras tá louco de pagar isso para o Caio Paulista. E aí eu fui pesquisar a respeito do Flamengo. Os valores um pouquinho mais inflados, né? Mas é o Flamengo. Tá com dinheiro, tem uma torcida gigantesca, tem das melhores folhas salariais aí do mundo, né? Da América do Sul, com certeza. O Varela custa 700 mil mensais ao Flamengo. O Ayrton Lucas custa 750 mil também, jogador de seleção brasileira, deu uma caída. E o Vinha, que é o titular do Flamengo também, 750 mil. Então, o Wellington quer mais do que todos os laterais do Flamengo, ele quer mais que todos os laterais do Palmeiras, e ele quer um valor igual o melhor lateral esquerdo do Brasil, que é o Guilherme Arana. Então, com esses valores e com essa situação do São Paulo ter tentado 5 vezes renovar com o Wellington, falou 5 valores e o Wellington não quis nenhum e jogou lá em cima, eu acredito que fim da linha pro Wellington, né? Não vai ficar. Por um lado, é triste a gente ver mais um jogador revelado em Cotia saindo desse jeito. Pode ser que tenha alguma desavença com a torcida aí. Muitos torcedores, depois dessa situação, vão ficar com birra do jogador, vão dar aquela xingada na rede social, que estão também no direito, né? Mas não deveria ter pedido esse valor astronômico aí para o São Paulo. Eu acho que deveria... O São Paulo tentou até chegar num acordo, então é coisa realmente do jogador e seus empresários aí. A ver o que vai acontecer com o Wellington,
mas eu acho que também é fim da linha, o que já indicaria ali o Lisieiro ficando, né, podendo assumir essa posição junto ali ao Patrick Lanza, os dois trabalhando para que a lateral esquerda de São Paulo, caso o Alexandre não venha, ainda esteja em boas mãos, né? Por fim, algo que aconteceu nessa quarta-feira, né? Hoje já aconteceu, eu já tô gravando. O jornalista Luiz Fregosi, da Argentina, fui olhar a página dele ali, é um jornalista que pode ter dado essa informação em primeira mão e vindo da Argentina, eu acredito que possa acontecer, principalmente porque o Galopo é argentino, revelou o interesse do Boca Juniors em Juliano Galopo, mas até o momento o São Paulo ainda não formalizou, não recebeu nenhuma proposta formal do time do Boca Juniors. No ano passado, o Galopo, que é a contratação mais cara, né, da história do São Paulo. No ano passado, eu fiquei sabendo de uma situação que Júlio Casares estava arquitetando para negociar o Galopo, né? A gente tinha fechado um patrocínio com a Bitso, né? Coisa de criptomoeda, coisa. Até criamos um SPFC Token lá, não sei se vocês se recordam disso. E tava na moda, né? Aqueles NFTs. Até hoje tem um pouquinho, mas naquela época, ano passado, ano retrasado, na época que chegou Juliano Galopo, isso daí tava muito mais na moda, né? E o São Paulo comprou o Galopo, a contratação mais cara da história do São Paulo, um jogador que tínhamos mais expectativas, mas que não conseguiu jogar com nenhum treinador. O Rogério Ceni jogou um pouquinho mais ali de atacante, tapando um buraco, aí depois veio o Dorival Júnior, não conseguiu jogar muito com o Dorival Júnior, né? Com o Carpini também não conseguiu desenrolar ali, então todos os técnicos até tentam utilizar o Galopo, mas chega uma hora que o atleta vai pro banco, né? Então não consegue ter uma sequência de fato no São Paulo. O que eu tava dizendo a respeito do Júlio Casares? Me disseram que o Júlio Casares tinha comprado o Galopo, mas a ideia era, depois de 6 meses que ele estivesse atuando aqui, ou até 1 ano, ele seria vendido para um time da Europa, sendo a transação mais cara da história do futebol sul-americano em criptomoedas. O São Paulo iria vender o Galopo em criptomoedas, né? Por causa desse patrocínio, ia falar que a Bitso ajudou, ia ter toda uma situação assim. Acontece que o São Paulo, o Galopo machucou o joelho no Paulistão do ano passado, se eu não me engano, lá na arena do Palmeiras, contra o Água Santa na eliminação. Então, meio que deu uma melada, esse negócio de criptomoedas zoou, quem ia comprar também não ia querer comprar um jogador machucado, ia pagar muito caro. Enfim, com a lesão do Galopo, deu tudo para trás. A Bitso hoje em dia nem patrocina mais o São Paulo, então deu uma melada total e o São Paulo ficou com esse BO aí do Juliano Galopo. Até voltou, até tem tentado, né, voltar. O joelho não apresenta mais problemas, mas pro São Paulo meio que se livrar do Galopo nesse momento, eu acho que é válido. Tem alguns fãs na torcida São Paulina, mas eu acredito que nesse momento o Galopo é um atleta descartável até pro São Paulo, né? A gente fica pensando ali no ataque tricolor, quem que a gente pode colocar para atuar. A gente brinca do Zubeldia, né, de ter sempre ali uma escalação diferente, mas é difícil você, com a volta do Rato agora, um vídeo que eu postei aí essa semana aqui no canal. Voltando o Rato, a gente tem o Nestor também, voltou muito bem. A gente tem o Lucas, a gente tem o Luciano, a gente tem o Caleri, a gente tem o Juan, que agora tá tomando mais chance aí com o Zubeldia. Então, o Eric também, o Ferreirinha. Então, pega aqui, Caleri, Eric, Ferreirinha, Juan, Lucas, Luciano, Rato, Nestor. Já são aqui, falamos quantos aqui? 7, 8. Então, isso que ainda deve ter gente que eu não tô lembrando ali da posição que
machucado que vai voltar. Então, nesse momento, o Galopo no São Paulo é descartável. O Galopo não mostrou a que veio, já teve 3 anos, teve mais chances que vários atletas que estão lá agora nesse momento. Então, se surgir uma proposta por Galopo agora nesse momento, eu vendo. O que você faz? Comenta aqui embaixo pra gente, tá? Então, desses 3 assuntos aqui, eu acredito que o Wellington vai ralar, vai meter o pé, não vai ficar. Vamos descobrir isso ao longo da semana. O Lisieiro vai ter chance novamente no São Paulo e acredito que pode dar certo porque volta com outra cabeça, com outra bagagem da Europa e passou por muita coisa também em vários times e pode ajudar o São Paulo. Não tô dizendo que vai ser titular absoluto e vai cair nas graças da torcida, mas pode auxiliar principalmente nas 3 competições que a gente tá. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, algum momento vai ser útil um jogador que atua em 2 posições tão carentes do São Paulo ali. E aí, por fim, o Galopo, eu gostaria que saísse, tá? Obviamente, vão começar a sair mais coisas a respeito dele aí nessa semana, mas se surgir a oportunidade, eu venderia. O que você faria? Comenta aí pra mim a respeito dessas 3 negociações que o São Paulo tá se metendo aí, vai se meter nos próximos dias. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tá? Não se esqueça que na sexta-feira a gente vai ter a live aqui, 7h30. Acompanha a gente, só vir aqui no canal, já vai estar desde o período da manhã a live agendada, coloca o lembrete e vem com a gente pra gente continuar debatendo a respeito desses assuntos e você fazer a sua pergunta e rolar aquela interação legal no chat, beleza? Muito obrigado por acompanhar mais uma vez, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.